Nome ser do Senhor. Aleluia. Feche os seus olhos. Pai Santo, nós te rendemos graças nessa manhã, porque o Senhor é bom. O Senhor é bom o tempo todo, em todo o tempo. E a glória do Senhor é revelar a sua bondade para conosco, por causa da obra consumada de Jesus Cristo. Nós recebemos nessa manhã da tua boa palavra, que é semente em nossos corações, que é uma terra fértil. Eu declaro, Senhor, que nós vamos frutificar segundo a tua semente, que é a tua palavra, a 30, a 60 e a 100 por um. E declaramos que experimentaremos uma grande colheita em nossas vidas, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Sabe, eu coloquei o nome nessa palavra de uma expectativa de uma colheita extraordinária. Então esse é o nome dessa palavra. Deus falou comigo nessa semana. Normalmente uns 3, 4 dias antes de pregar aqui, eu preparo a palavra, mas já tem mais de 2 semanas que eu tenho meditado a respeito desse assunto, e há 2 dias atrás o Senhor colocou no meu coração uma palavra específica para nós, nesse encerramento do jejum. Então eu queria que você abrisse seu coração, para Deus falar com você nessa manhã. E eu quero começar dizendo que você é amado de Deus. Você não pode se esquecer dessas coisas. Essa é uma verdade que tem que ser lembrada todos os dias. Você é amado de Deus. Pastor, mas como que eu sei que eu sou amado de Deus? Como que nós sabemos e somos amados de Deus? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você é amado de Deus porque ainda quando você era pecador, ainda quando você estava lá na prática do pecado, ainda quando você estava perdido, Deus te amou. Mesmo sem você o conhecê-lo, Ele já tinha enviado o presente de amor para você, seu Filho amado. Sabe, Ele é a expressão de amor do Pai para conosco, o Filho. E você e eu fomos encontrados por esse Filho, sabe, você e eu, talvez você está nos visitando hoje e não conhece a Jesus, Ele é o presente de amor para você. Talvez você está me ouvindo em casa e não conhece a Jesus, Ele é o presente de amor para você. Mas nós o que conhecemos, sabemos que somos amados por Deus, porque nós experimentamos este amor em Cristo Jesus. Fala assim: eu sou amado de Deus. Sabe, você é alvo do amor de Deus. Deus poderia deixar você nos seus delitos e pecados, e permaneceria justo como Ele é justo, mas Ele resolveu na sua justiça e na sua graça te salvar e me salvar. Oh, bondade é essa, oh, graça é essa. Ele não precisava fazer isso, mas porque Ele te ama e me ama, Ele resolveu nos salvar, expressar o seu amor. Sabe, nós somos muito favorecidos, irmãos, nós somos muito agraciados, porque Deus escolheu nos salvar. Ele escolheu te salvar e me salvar, mas Ele te salvou não para que você tenha uma vida mais ou menos aqui nessa terra. Ele te salvou para que você tenha uma vida abundante, e naquele dia, para que você seja coroado nele. Sabe, então não aceite nada menos do que isso. Amém? Sabe, e o que me levou a preparar essa palavra hoje? Porque eu percebo que na vida da igreja, no meio dos nossos irmãos, há muitas crenças erradas, que produzem comportamentos errados, e muitos vivem durante a sua semana, o seu dia a dia, cheio de expectativas más, cheio de más expectativas, sabe, esperando talvez que um raio caia na sua cabeça, que o juízo venha, que o seu pecado te encontre, que a maldição te ache, sabe, você fica talvez o tempo inteiro concentrado, pensando nessas coisas. Você começa a ser abençoado em alguma área, você já começa a melhorar em alguma área, a perceber a bênção de Deus em alguma área na sua vida, mas daqui a pouco você já vem aquele pensamento: quando começa coisas boas, é porque daqui a pouco vai acontecer alguma coisa ruim comigo. Olha só, sabe, essa crença errada, ela produz em você uma expectativa errada, e é sobre isso que eu quero falar com você nessa manhã. Sabe, hoje é dia de você escolher viver esperando boas expectativas. Sabe, a palavra de Deus diz algo muito interessante: provai e vede que o Senhor é bom. O Senhor é mau?
Não, ó, provai. Provar fala de você experimentar. Provar é naquele dia, daquela circunstância ruim, você fala, eu vou provar hoje do Senhor, porque Ele é bom. Sabe, é nesse dia mau que você vai se levantar e falar, eu vou provar hoje, eu vou comer hoje, eu vou experimentar hoje, de que o Senhor é bom. Mas eu não vou só provar, eu também vou ver na minha vida a bondade do Senhor se manifestando e acontecendo. Interessante que o Senhor te desafia e libera palavras para você nesse sentido. Sabe, outra palavra também que é interessante que o Senhor tem a nosso respeito. A Bíblia fala que o Senhor tem pensamentos de paz a seu respeito. Pensamento de quê, irmãos? Paz. E Ele continua dizendo o texto, e não de mal. É de mal? Será que o Senhor tem pensamentos de mal a seu respeito? Será que Ele quer que você viva a sua semana pensando no mal que pode acontecer com você, no mal que pode te atingir, na maldição que pode te encontrar? Será que é dessa maneira que o Senhor age com você? De forma alguma. Ele tem pensamentos de paz a seu respeito, e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Qual que é o fim que você deseja? Será que o fim que você deseja é o fim de receber algo mal? Só se você for louco. Eu preciso orar por você, para você ser curado da loucura. Não, todos nós queremos esperar boas coisas, e eu quero te dar um fundamento nessa manhã, para que você viva os seus dias com expectativas em Deus, de boas coisas, de grande colheita sobre a sua vida. Sabe, você tem que cultivar isso dentro de você. Você tem que levantar de manhã e falar, Senhor, qual que é a novidade de hoje? Qual que é a bondade que o Senhor vai expressar sobre a minha vida hoje? Qual que é a notícia boa que vai chegar até mim agora? Senhor, qual que é a bondade que o Senhor vai me surpreender hoje? Porque as colheitas que o Senhor manda sobre a sua vida são boas colheitas, e elas são colheitas que te surpreendem de tanta graça e bondade. Sabe, você tem que ter essas expectativas, filho. Você tem que viver essas expectativas. Tenha uma expectativa de uma grande colheita na sua vida, em todas as áreas, sabe, é interessante que a palavra de Deus diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Fala para o irmão que está ao seu lado, você não ouviu. Fala para o outro, você não viu, desculpa. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Agora eu vou fazer um exercício com você aqui. Quero que você me ajude, amém? Você vai participar aqui comigo agora. Pensa em algo bom que você quer que aconteça na sua vida. Vou te dar 2 segundos. Não é difícil, eu tenho certeza. Tem muitas coisas boas que você pensa a seu respeito, não é verdade? Agora multiplica por 1000. Vai pensando, multiplica por 1000. Alguns estão pensando só financeiro. Não é só financeiro não, é todas as áreas. Pensa no seu casamento. Nossa, meu casamento é abençoado demais, meu Deus do céu. Olha, a minha esposa é uma mulher frutífera, uma mulher bendita, nossa, ela é uma mulher sábia. Nossa, os meus filhos, olha, meus filhos vão ser colocados em grandes posições. Eles vão ser reconhecidos pelo Senhor, vão ser reconhecidos nessa geração. Começa a pensar coisas boas a seu respeito. Pensa, multiplica, várias vezes. Pensa, eu nunca vou ter falta de nada, porque o Senhor é bom. Pensa, você está com alguma enfermidade? Olha pelo Senhor, pela fé, olha no Senhor pela fé. Eu sou curado dessa enfermidade, porque Jesus levou essa enfermidade na cruz do Calvário. Sabe, começa a pensar agora coisas boas. Eu venho agora com a palavra novamente para você. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você pode até ter pensado coisas boas a seu respeito, mas você não sabe o que Deus tem pensado. É muito grande, é muito maior, é uma colheita abundante sobre a sua vida, é algo extraordinário que você nem pensou, não consegue pensar, o seu vizinho não consegue. Por mais que vocês tentam pensar em coisas boas, o Senhor tem algo surpreendente para você, em nome de Jesus. Sabe, você tem que aprender a cultivar isso no seu coração, no seu dia a dia. E eu vou começar a pregar agora. Só foi a introdução. Então tenha paciência comigo, porque eu vou contar uma boa notícia para você. E quando a gente conta boa notícia, você tem que ficar alegre. Sabe, existem 2 ensinos no meio pentecostal que roubam as boas expectativas de você. Existem 2 ensinos no meio evangélico que roubam de você essa consciência e essa esperança de coisas boas sobre a sua vida e sobre o seu futuro.
Sabe, o Senhor tem um futuro para você, sabia disso? Seu futuro é brilhante, abençoado. Se você entender isso, eu já fico feliz nessa manhã. Mas existem duas coisas, dois ensinos, existem mais. Mas hoje eu quero falar desses dois, talvez no próximo culto eu falo de mais dois. Mas existem dois ensinos que roubam de você uma grande colheita. E o meu objetivo aqui nessa manhã é tirar esse migrador, esse gafanhoto, esses ensinos errados que roubam de você uma colheita que você está destinado a colher. Quantos querem receber disso? Sabe, o primeiro ensino é o ensino de que existe ainda maldição hereditária. Sabe? Mas antes de falar sobre isso, eu quero que você abra em Hebreus capítulo 10, verso 23. Hebreus 10, 23. E olha a exortação que a palavra faz a nós nessa manhã. Guardemos firme. Guardemos de que maneira? Firme. Você está com a sua esposa do seu lado? Ou algum irmão que você possa ter contato com ele? Você já convive com ele mesmo? Dá um abraço bem forte. Bem forte, bem forte. Agora guarda firme, guarda firme. Guarda firme, não solta não. Não solta não. Sabe, olha só o que diz a palavra. Guardemos firme. Mas guardar o firme o que, pastor? A confissão de quê? Da esperança. Esperança. Olha, essa palavra esperança é elpis no grego. Não se preocupe com isso. Mas eu quero te dizer algo, que é a expectativa de boas coisas. Guarde firme com você, abraça isso, segura firme a expectativa de boas coisas sobre a sua vida. É isso que a palavra está dizendo. Olha a exortação, que exortação maravilhosa. Essa exortação te deixa para baixo ou para cima? Para cima, porque essa é a exortação bíblica. A exortação bíblica sempre te levanta, sempre te coloca para cima, cheio de fé, cheio de ousadia, sabe? Olha, guarda com firmeza a esperança, a confissão da esperança, sem vacilar. Alguém já tropeçou aqui? Parece que o pastor Jefferson tropeçou ontem aqui no Impacto. Quem estava aqui no Impacto ontem viu? E quando tropeçou caiu, não foi? Quebrou o celular dele, coitado. Ele recebe um celular novo. Aleluia. Irmãos, olha, primeira coisa, segura firme o quê? A confissão da esperança. Coisas boas vão acontecer na minha vida, porque Jesus já pagou o preço. Coisas boas vão acontecer essa semana na minha casa, na minha família, porque Jesus já pagou o preço por mim. Aleluia. Essa é a confissão de esperança, de coisas boas para o seu futuro, sem vacilar, sem tropeçar, sem duvidar, sem deixar de crer nisso, sem deixar de experimentar disso. Não tropece, não fique duvidando dessas coisas, permaneça segurando a confissão da esperança. Por quê? Agora o escritor diz, porque quem fez a promessa é fiel. É fiel. Você pode dizer que Deus é fiel? A promessa depende de quem? De Deus, e Ele é fiel. Nós costumamos dizer uma frase, que Deus pode todas as coisas. Quem já ouviu isso? Eu já disse, você já disse também, mas é mentira. Pastor, Deus não pode todas as coisas? Tem uma coisa que a palavra de Deus diz que Ele não pode: mentir. Você falou, mentir. Deus não pode mentir, não é nem que Ele não, eu estou com vontade de mentir, não, nem vontade Ele pode ter, não pode mentir. Deus não pode mentir, porque Ele é fiel, e quem fez a promessa é fiel para cumpri-la. Sabe, você tem que ter essa esperança, essa expectativa de boas coisas na sua semana. Você tem que acordar na segunda-feira de manhã e falar: Senhor, como eu vou ser surpreendido pelo Senhor essa semana? Porque a semana passada já foi extraordinária, essa eu nem imagino, eu nem consigo imaginar, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que o Senhor tem preparado para mim, e eu te amo. Você pode dizer isso: eu te amo, Senhor. Aleluia. Quando você diz eu te amo, você acabou de entrar debaixo da promessa, sabe? Mas então, existem, como eu estava te dizendo, dois ensinos. O primeiro ensino é da maldição hereditária, o segundo ensino é da semeadura e colheita. Todos esses dois ensinos, feitos de forma errada, roubam de você a expectativa de boas coisas, a expectativa de uma grande colheita daquilo que Jesus já fez pela sua vida. Então eu preciso te ensinar essa manhã
à luz da palavra, sobre esses dois ensinos. Eu quero que você abra o seu coração, porque talvez até hoje você foi ensinado de uma maneira, e as pessoas que ensinam isso, eu quero te pedir para que você não as critique, porque são sinceros. Talvez não tiveram revelação, mas são pessoas sinceras, que estão procurando edificar a igreja, que estão procurando com zelo guardar a igreja, guardar o ensino, mas por algum motivo não perceberam a verdade da palavra na sua plena revelação. Então, o primeiro é a maldição hereditária. E eu quero que você me entenda aqui, eu quero ser bem claro com você. A pergunta é: existe maldição hereditária, pastor? A Bíblia diz que existe, mas você tem que entender o contexto aonde ela existe. Ela existe na velha aliança. Pastor, isso quer dizer o quê? Que sobre a minha vida e sobre a sua vida não há mais maldição. Sabe, isso tem que ficar claro na sua mente. Pastor, então existe maldição hereditária? Existe. Mas para quem nasceu de novo, foi regenerado, salvo por Cristo Jesus, creu no Senhor e confessou, este mesmo saiu da maldição da lei e foi transportado agora para a colheita de grandes bênçãos sobre a sua vida. Sabe, isso é o que te espera, esse é o seu futuro, uma grande colheita. Mas você tem que entender que maldição sobre nós não existe. E o que muitos pensam é que por causa dos seus bisavós, dos seus avós, dos seus pais, que talvez divorciaram, talvez tinham algum vício, que talvez cometeram algum pecado, esses pecados ou essas maldições que aconteceram na vida deles, vão agora te encontrar. Por exemplo, se o seu bisavô divorciou, se o seu avô divorciou, se o seu pai divorciou, o que você está esperando? Uma boa expectativa? Se você crê na maldição hereditária para a sua vida, o que você está esperando? Eu vou divorciar. Olha lá, acabei de discutir com a minha esposa aí, já está acontecendo a maldição. Você percebe então que isso te rouba boas expectativas? Por exemplo, se o seu bisavô é alcoólatra, se o seu avô é alcoólatra, se o seu pai é alcoólatra, o que você espera agora? Que se você crê que há maldição sobre a sua vida, você que está em Cristo, você provavelmente em algum momento vai se tornar o quê? Alcoólatra. Vamos, outro sentido, enfermidade. O bisavô morreu de câncer, o avô morreu de câncer, o pai está sofrendo de câncer. O que você está esperando então? Qual que é a expectativa que você tem de boas coisas? A expectativa de que também em algum momento essa doença vai te encontrar. Você percebe que esta palavra, colocada no contexto errado, ela rouba de você, ela rouba de quem crê nela, as boas expectativas. Ela rouba uma grande colheita que está disponível para você hoje. Sabe? 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, nos deixa bem claro. Esse texto está falando sobre maldição. Pastor, aonde? Preste atenção. E assim, se alguém está em Cristo aqui nesse lugar? Levanta a mão bem alto, deixa eu te ver. Você está em Cristo. Então esse texto é para quem? Para você, para mim que estamos em Cristo. É nova criatura. Você é o que agora? Nova criatura. Fala, eu sou uma nova criatura, aleluia. As coisas antigas já passaram. Que coisas antigas são essas, pastor? Coisas antigas é a velha aliança. Coisas antigas é a velha aliança. Por isso ela se chama velha, porque ela é antiga. Ela é velha, por isso ela é antiga. Se você for olhar na velha aliança haviam maldições. Faça isso corretamente, você vai ser o quê? Abençoado. Faça isso e peque, você vai ser amaldiçoado. Preste atenção. Na velha aliança então, você percebe que ela fez o quê? Ela permanece? Para você que está em Cristo, ela está o quê, irmãos? Passou, ficou velha. Por que ficou velha? Porque agora tem algo novo. Esse algo novo já dura 2000 anos, tá? Mas é novo. Então quando você falar, agora tem algo novo que Deus está fazendo na vida da igreja. O algo novo que essa pessoa está falando, provavelmente é o evangelho que é pregado há 2000 anos. Porque se for outra coisa que é novo que ele está chamando, está fora da Bíblia. Mas volta para cá.
Olha só, as coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Coisas novas foram feitas na sua vida. Próximo verso. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Percebe? Deus te restaurou, fazendo coisas novas na sua vida, através da reconciliação. Através da reconciliação em quem? Em Cristo. Quem aqui está em Cristo novamente? Essa pergunta para você? Então isso tem a ver com você. E o resultado do que você está falando para mim, que você está em Cristo, é que tudo se fez novo. Tudo se fez novo, é tudo. Continuando. Gálatas capítulo 3, verso 13 ao 14. Gálatas 3, 13 ao 14. Olha o que diz o texto. Cristo nos resgatou da bênção da lei. É isso que está escrito? Alguém está lendo ali, gente? Aleluia. Você de casa, está escrito ali maldição. E eu falei bênção. Só para acordar os irmãos que estão aqui. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Se você tiver a oportunidade depois de ir em casa, você vai lá no livro de Êxodo, você vai ver que existem ali maldições decorrentes da lei. São coisas terríveis, terríveis. Mas a Bíblia está falando que Cristo te resgatou da maldição da lei. Que maldição tem na lei? Entre elas, a maldição hereditária. A maldição hereditária está na lei. Mas você e eu fomos resgatados desta maldição. Por isso, não há mais maldição sobre a minha vida e sobre a sua vida. Você pode declarar isso essa manhã? Não há maldição sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. Sabe, isso tem que ser uma verdade para você, filho. Porque é a verdade, né? Olha, por quê? Porque Ele se fez, Ele próprio, maldição em nosso lugar. Sabe o que quer dizer isso? Você era para ser maldito. Você era para ser punido. Você era para receber o juízo eterno. Mas a Bíblia está falando que Jesus pegou você, tirou dessa posição e colocou Ele mesmo nesse lugar, para receber no seu lugar a maldição que estava destinada a você. Quando você recebe uma boa notícia, pelo menos fala amém. Isso é bom demais, porque eu merecia ser amaldiçoado, mas agora eu estou recebendo as bênçãos que Ele plantou para mim. O que eu merecia Ele colheu, agora o que Ele merece eu estou colhendo. Não sei se vocês estão entendendo. Olha, o que mais que diz o texto? Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em um... O que é o madeiro? Só um detalhe para você. Essa maldição foi escrita aproximadamente 1400 anos antes de Jesus vir. Naquela época, se você olhar na lei, nos Pentateuco, os 5 primeiros livros da lei, você vai ver que, na onde fala desta maldição, ou na onde fala de algum pecado para ser punido publicamente, a forma de punir aquele pecado é através de pedras. Pegavam-se em pedras, e se alguém fez alguma falta pública, que ficou notória entre todos, as pessoas pegariam em pedras. Por exemplo, um adúltero, uma mulher pega em adultério, como foi trazida para Jesus. As pessoas pegariam em pedras, e atingiriam ela, e a matariam por causa daquele pecado. Então qual que é a forma de punição colocado lá? Apedrejamento. Mas dentro desse texto da lei, você vê que maldito é aquele que é pendurado em um madeiro. Naquela época não existia crucificação, 1400 anos antes, não existia crucificação. Algumas centenas de anos depois, os fenícios criaram a forma de punição através da crucificação, mas foram os romanos que popularizaram essa maneira de punição à morte. Por que esse texto está aqui então? Para falar a respeito de Jesus, da maneira que Ele iria morrer por mim e por você, para levar então a maldição que estava destinada sobre a minha vida e sobre a sua vida. 1400 anos depois, você vê Jesus sendo crucificado, pendurado em um madeiro, recebendo toda a maldição no meu lugar e no seu lugar. A Bíblia então diz que Ele se fez maldição, para que hoje você fosse feito bênção. Porque bênção não é o que você recebe, bênção é o que você se torna. Abraão
se tu uma bênção, Deus disse para ele. O que quer dizer isso? Abraão, aonde você for, a minha bênção está com você. Você vai para algum trabalho, naquele trabalho, a minha bênção está com você. Você vai fazer algum empreendimento, a minha bênção está em você. Se você vai promover algo, a minha bênção está onde você coloca as suas mãos. Porque a partir de agora, Abraão, quando eu estou te dizendo ser tu uma bênção, quer dizer que aonde você estiver, você libera a minha bênção. Então, maldição é o que Jesus tornou, para que hoje eu me tornasse a bênção do próprio Deus, aonde eu fosse. Assim é com você, filho. Você é esse que é uma bênção aonde você chega. Aonde você chega, vai prosperar. Aonde você está, vai avançar. Por causa que você é a bênção de Deus que está ali. Sabe por quê? Só porque você está em Cristo. Agora, olha que interessante esse texto. Jeremias capítulo 31, verso 29. Jeremias 31, 29 diz o seguinte: naqueles dias já não dirão, os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos é que ficaram embotados. Alguém aqui já comeu alguma fruta bem azeda? Cajá, bem azedo, com sal, delícia, né? Tamarindo, irmãos, tamarindo. Tamarindo é para todo mundo não, né? Alguém aqui não conhece tamarindo? Deixa eu só fazer uma pesquisa aqui agora. Não conhece? Oh meu Deus, vocês estão perdendo tanta coisa. Há tantas bênçãos que o Senhor quer te revelar. Suco de tamarindo é uma delícia. Oh Goiás. Uma saca de açúcar. Irmãos, depois que você chupa uma fruta bem azeda, o que você sente na sua boca? Aquela expressão, ela está puxando, parece que está... Isso é embotar, está claro? O que o texto está dizendo aqui é que quem comeu as uvas verdes? Quem foi aqueles que comeram? Os pais. Mas quem recebeu esse azedo na boca, esse embotar nas bocas? O filho. O que esse texto está falando? De maldição. Qual é o tipo de maldição? Hereditária. O pai peca, mas quem recebe a colheita são os filhos. Então, quem vive crendo nisso aqui, para você que está em Cristo, você não tem paz. Porque você sabe o que seu pai fez de errado? Talvez algumas coisas, mas você sabe tudo? Então, o que você vai ficar sempre esperando? Algo ruim acontecer com você. Algo bom? Não, ruim. Por quê? Você está esperando a colheita do pecado dos seus pais, dos seus avós, dos seus bisavós. Você está esperando a maldição chegar na sua vida. Mas percebe que esse texto aqui está dizendo algo. Olha só, naqueles dias, essa é a chave do texto. Naqueles dias, que dias são esses? Os dias que você e eu estamos vivendo. Esses são os dias que a palavra em Jeremias está profetizando a respeito. Naqueles dias, já não dirão, já não vão dizer isso, que o quê? Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que ficaram embotados. Porque nesses dias, esses dias que nós estamos vivendo, cada um aqui vai ter a sua própria consequência. Cada um aqui vai ter a sua própria consequência. A sua escolha não vai afetar como colheita a vida dos seus filhos. Como colheita não. A escolha dos seus pais não vai. Por quê? Porque Jesus levou a colheita do pecado. Para te dar hoje a colheita da bênção que Ele liberou sobre a sua vida. Sabe? Percebe que esse texto, ele fica mais claro. E ele tira essa consciência de más expectativas que talvez você tenha esperado acontecer com você. Porque a vontade do Senhor é bons pensamentos, pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Mas muitas vezes, ensinos como esse, te dão pensamentos de paz? Não, te dão pensamentos de mal, esperando que agora vai acontecer algo terrível com você. Fala assim comigo: não há mais maldição sobre a minha vida. Pastor, eu entendi, não há. Mas por que não há? Eu acabei de dizer. Mas eu quero deixar mais claro ainda. Alguém aqui já teve dívida alguma vez na vida? Aleluia. Bem-aventurado aqueles que não têm dívida. Aleluia. Se você teve alguma dívida, alguém aqui pagou a dívida? Aleluia. Qual foi a sensação que você teve depois de pagar a dívida?
Glória a Deus. Vamos para outra. Não. Não vamos para outra não. Preste atenção. Mas vamos supor que o banco, que talvez você devia, ou o carro que você financiou, ou a casa que você financiou, te manda uma cobrança agora, e você já pagou tudo. O que você vai fazer? Pagar a dívida? Ficar acusado? Nossa, será que eu não paguei mesmo? Será que tem mais alguma dívida? O que você vai fazer? Você vai protestar aquela dívida. Você não vai aceitar aquela cobrança. Por quê? Porque a dívida foi paga. Deixa eu te falar. Jesus na cruz do Calvário pagou toda a sua dívida. A causa das maldições é o pecado. O pecado foi levado na cruz do Calvário. A base, o fundamento da maldição foi removido, para que agora você não tenha uma colheita de maldição mais sobre a sua vida, mas agora você tem o quê? Uma colheita de bênçãos sobre você e sobre a sua casa. Percebe? Será que Deus agora, Ele está colocando tudo debaixo do tapete? Será que é assim que Deus está agindo? Eu preciso te dizer, filho, Deus é justo. Deus é justo. E Ele só age com base na sua justiça. Para Ele te dizer que eu jamais me lembrarei dos seus pecados, para Ele te dizer isso é porque Ele fez algo. E Ele fez algo, fazendo com que em Jesus fossem pago os seus pecados. Por isso agora, eu jamais me lembrarei. Quantos aqui lembram dos seus pecados? Só alguns só? Que interessante. De vez em quando eu me pego lembrando de algumas coisas que eu fiz de errado. Meu Deus. Melhora o meu microfone. Olha, preste atenção. Você ainda pode até se lembrar, mas o Senhor está dizendo para nós o quê? Eu jamais me lembrarei. Jamais, jamais, não é verdade? Jamais é jamais. Jamais me lembrarei quer dizer que não existe mais. Então, forma do que? Da maldição chegar na sua vida, porque não tem base legal, porque o meu Filho amado, Jesus Cristo, pagou a sua dívida. Por isso hoje, eu não me lembro dos seus pecados. Quando o acusador vem para te acusar, eu não me lembro, porque não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O pecado foi pago, a dívida foi paga, não há mais maldição. Sabe, essa é a mensagem do Evangelho, filho. A mensagem do Evangelho é que Deus não está irado com você. A mensagem do Evangelho é que Deus está perdoando os seus pecados. A mensagem do Evangelho é que Jesus pagou o preço para que hoje você fosse reconciliado com o Pai. Essa é a mensagem. Jesus não só levou o seu pecado, natureza, mas Ele levou a consequência, a colheita, do pecado. Entende? Não há uma colheita de maldição para você hoje. Vocês estão comigo, gente? Amém. Aleluia. Mas olha que interessante, para encerrar essa parte. Lá em João capítulo 19, verso 28. Irmãos, vocês me dão 10 minutos? Obrigado, eu não vou nem continuar insistindo. João 19, 28, olha o que diz o texto. Depois, vendo Jesus que tudo estava consumado. Olha, Jesus está na cruz agora. Jesus está na cruz, Ele acabou de receber um pedido, poucas horas antes, de um ladrão, que estava sendo crucificado por Ele. Senhor, que eu esteja no reino do Senhor hoje. Jesus falou para ele, estarás comigo no paraíso. Jesus, mais cedo, falou, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Colocou todos os nossos pecados na categoria de pecados involuntários. Mas agora, Jesus está concluindo aquele momento, que Ele está recebendo a devida punição que cabia a mim e a você. E Ele está dizendo algo, olha só, para se cumprir a Escritura, Ele disse, tenho sede. Mas será que Jesus que está morrendo, que vai entregar a sua vida agora à morte, que está sofrendo, Ele tem sede de quê? De água? Ainda faltava uma coisa. Tem sede de restaurar a sua vida. Ele tem sede de perdoar você. Ele tem sede de cumprir a justiça. Isso é a sede de Jesus. A sede de Jesus é cumprir a vontade do Pai. Então está faltando alguma coisa? Então eu estou com sede. Mas olha que interessante, o próximo verso, 29. Estava ali
um vaso cheio de vinagre. Vinagre é produto do quê? Da uva. Alguém aqui já tomou vinagre? É azedo. Lembra das uvas verdes que embotaram? É azedo também. O que Jesus está fazendo com esse ato para cumprir as escrituras? E quais escrituras ele está cumprindo? A escritura que diz: os pais comeram uvas verdes, porém agora os filhos recebem a maldição. Você quer saber? Agora na cruz eu estou levando toda a maldição, e eu estou cumprindo agora. Se existir alguma maldição sobre a sua vida por causa dos seus pais, eu estou acabando de levá-las. Levar todas essas maldições, maldições geracionais, maldições por causa de pecados de pais, de avós, de bisavós, todas essas maldições eu estou levando agora na cruz do Calvário. E depois que ele fez isso, o que ele diz? Próximo versículo. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, ele fez o que, irmãos? Aleluia. Está consumado. Inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. A obra foi feita. Você foi livre de toda maldição sobre a sua vida. Então agora você pode levantar de manhã, você pode dizer: o Senhor já me perdoou, o Senhor já me amou, o Senhor já levou sobre si toda a maldição. Então o que me resta agora é uma grande colheita de bênçãos que o Senhor tem para mim, diariamente, semanalmente, mensalmente, anualmente, até que Ele volte, ou até que eu morra. Não fala amém não, até que eu morra não, fala amém não. Você percebe que esse ensino rouba de você a expectativa de boas coisas. Esse ensino, quando você crê que existe maldição ainda sobre a sua vida, sobre você, por causa de pecados que outros fizeram no passado, você percebe que tira de você a expectativa de algo bom para acontecer. Mas eu estou te mostrando na palavra, não é no meu pensamento, eu estou te mostrando na palavra, que Jesus levou toda a maldição. O segundo ensino, para que você tenha boas expectativas, é o ensino da semeadura e colheita. E normalmente ele vem acompanhado de uma frase assim: aquilo que o homem semear, certamente, irmão, ele vai colher. Como uma ameaça. Alguém já ouviu ameaças assim? Sabe, olha que palavra de consolo. Certa vez uma irmã estava com câncer na vida da igreja. Estava lá vivendo na vida da igreja e teve câncer, uma enfermidade. Um irmão foi consolá-la. Falou: irmã, será que você não estava fazendo algo de errado? Porque isso aí é uma colheita. Que palavra de consolo. Deus me livre desse irmão. Acaso não conheceis que misericórdia quero? Acaso não sabeis? Tiago e João, por acaso vocês não sabem de que espírito são? Quando ele estava pedindo para cair fogo do céu, Jesus disse para ele. Percebe, irmãos? Você tem que identificar de qual espírito você é. E a semeadura e colheita, ela existe? Existe. No Velho Testamento ela existia? Existia. No mundo ela existe ainda? Existe. E para aqueles que estão em Cristo? Em dois momentos, em dois contextos apenas. No contexto da palavra e no contexto das finanças. No contexto da palavra e no contexto das finanças. Sabe, Jesus disse certa vez: o semeador saiu a semear. E quando ele foi explicar essa mensagem para os discípulos, ele disse que a palavra era a semente. O que eu estou fazendo aqui nessa manhã? Semeando. Aquele que semeia, espera colher no mesmo dia? Não. E nem eu espero que você responda essa palavra agora, imediatamente. Mas eu espero que essa palavra venha ser plantada no seu coração, e ela venha florescer, crescer, frutificar, e você venha ter uma grande colheita. Mas também, em outro contexto, são nas cartas paulinas, nas epístolas paulinas. Lá, o apóstolo Paulo está ensinando a igreja, ensinando os irmãos a ofertarem. E nesse contexto, então, financeiro, ele está dizendo o quê? Semeie, porque aquele que semeia pouco, pouco ceifará. Mas aquele que semeia com fartura, com abundância, colherá. Porque de Deus não se zomba. É assim que alguns dizem. Paulo está dizendo em qual contexto, irmãos? Qual que é o contexto? Financeiro. Então não tira o texto do contexto, porque ele vai virar o quê? Pretexto. Está falando de colheita de coisas imorais, colheita de pecado, é dessas coisas que está falando o texto? Não, o texto está falando de quê? Financeiro. Entende? Percebe então
que é só nesses dois momentos que o texto fala sobre colheita, sobre a semeadura da palavra e sobre a semeadura financeira. Certa vez Jesus disse: olha, vocês veem os passarinhos? Eles não plantam nem colhem. Quem não planta, não colhe. E lá o contexto está falando de quê também? De recursos financeiros. Olha, não andeis ansiosos por coisa alguma. Coisa alguma, está falando de coisas você compra, coisas são compradas, amém? E aí, Jesus disse: olha para os lírios, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. Preste atenção aqui. Se você quer viver como passarinho, nenhum problema. Você só não vai o quê? Colher. Por que você não vai? Plantar. E o contexto é financeiro. Está entendendo o que eu estou dizendo? Mas se você quer colher, semeie. Semeie na terra que Deus te plantou, semeie naquilo que Deus tem te dado, semeie naquilo que Deus tem colocado nas suas mãos, semeie, porque você vai plantar. Mas você está vendo que o contexto da lei de semeadura e colheita tem a ver com a palavra de Deus e tem a ver com vida financeira. Ficou claro para os irmãos? Eu não posso me aprofundar mais porque eu não tenho tempo, eu já estourei os 10 minutos aqui. Mas o objetivo dessa palavra é te dar uma expectativa nessa semana de uma grande colheita, uma expectativa de coisas boas. Então gostaria que você ficasse de pé nesse momento. Eu queria que vocês abrissem o texto para a gente encerrar juntos. 1 Tessalonicenses capítulo 5 verso 8. Nós porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Põe a mão na sua cabeça. Esse texto está falando do capacete da esperança. A sua cabeça tem a ver com a sua mente. Você tem que povoar a sua mente de boas expectativas, de acordo com a base do Evangelho, de acordo com a obra de Jesus Cristo. Sabe, eu declaro sobre a sua mente nessa semana, que é uma mente cheia de boas expectativas. Eu declaro sobre a sua mente essa semana, o capacete da esperança da salvação, da esperança da salvação. Eu declaro sobre a sua cabeça nessa semana, que você é povoado de pensamentos bons, do que o Senhor tem a seu respeito, que são pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Por isso, quando você levantar de manhã, você vai declarar as boas expectativas que você tem. Você vai fazer uma confissão sobre as boas expectativas que você tem naquele dia, naquela semana. E eu declaro sobre a sua vida uma colheita extraordinária, sobre tudo aquilo que o Senhor vai fazer na sua vida como resultado da cruz. Eu declaro uma colheita extraordinária, aquilo que o Senhor Jesus merece. Eu declaro sobre a sua vida hoje, em nome de Jesus. Aleluia. Deixa eu só te dar mais um texto que eu lembrei. Em João capítulo 4 verso 37, olha o texto que a Bíblia nos dá, onde Jesus está dizendo: pois no caso é verdadeiro o ditado, um é o semeador, o outro é o ceifeiro. Próximo texto: eu vos enviei para ceifar. Eu declaro sobre a sua vida essa semana, você está sendo enviado essa semana para experimentar de uma colheita extraordinária. Colheita tem a ver com ceifar. Ceifar. Por quê? Porque um é o semeador, um é aquele que fez a obra, e a obra foi consumada. Agora o que te resta e o que me resta é uma colheita abundante da obra de Jesus Cristo, que é sobre a sua vida. É por causa da obra dele que eu vou colher bastante. É por causa do que ele fez que eu vou colher essa semana. É por causa do que ele fez que na minha vida, no meu casamento, na minha família, nas minhas finanças, na minha vida espiritual, eu vou colher agora em abundância. Por causa da obra de Jesus, eu vou colher nessa semana. Porque um é aquele que ceifa, um é aquele que planta, mas o outro é o que ceifa. Olha, você vai colher inclusive na onde você não semeou. O grão de trigo caindo na terra
não morre, fica só. Mas o grão de trigo, que é o Senhor Jesus, ele caiu na terra, e ele morreu, e ele produziu muitos frutos, para que eu e você pudéssemos colher. Põe a mão no seu coração. Que essa semana, Senhor, cada um dos meus irmãos seja surpreendido com uma colheita extraordinária. Eles sejam surpreendidos, pegados de surpresa, com coisas extraordinárias da parte do Senhor sobre eles. Que eles tenham boas expectativas a respeito da obra consumada de Jesus. Que eles venham viver em paz, em segurança, diante do Senhor, sabendo que o Senhor tem pensamentos bons a respeito deles. Declaro que eles são benditos e guardados, e eles têm uma semana de vitórias e abençoados, em nome de Jesus. Semana de vitória, irmãos. Deus abençoe vocês.